Olá, seja bem-vindo à Semana BIM para Arquitetos. Eu sou o Lucas Bacelar e durante essa semana eu vou mostrar o caminho que profissionais e estudantes de arquitetura, design e engenharia podem trilhar para dobrar a produtividade por meio da implementação da tecnologia BIM sem perder a qualidade e a liberdade projetual. Isto é, poder desenvolver projetos 2 vezes mais rápido, sem comprometer a qualidade técnica e conceitual do seu trabalho. Isso significa maior lucratividade nos seus projetos e também qualidade de vida. Chega de passar noites sem dormir para terminar um projeto. Mas como assim dobrar a produtividade, ganhar liberdade projetual? Isso é mesmo possível? Se eu não tivesse experimentado esse resultado comigo mesmo, no meu fluxo de trabalho, eu também duvidaria. Agora, eu não vi isso acontecendo somente comigo, mas também com diversos alunos que seguiram essa mesma metodologia e tiveram resultados incríveis. Como o caso do Carlos Neto, que conheceu o BIM no último ano da faculdade e não só desenvolveu seu TCC todo no ArchiCAD, como hoje tem um grande aumento na produtividade nos seus projetos profissionais. Bom, me chamo Carlos Neto, tenho 25 anos, sou projetista há 5 anos e sou acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo do último ano. Eu sempre quis migrar para a plataforma BIM, né? Só que eu nunca tive essa oportunidade. Eu sempre gostei dos projetos do Santiago Calatrava e de alguns arquitetos europeus. E um dia eu fui pesquisar na internet qual era o software que era usado na concepção de projetos pelos arquitetos europeus e asiáticos. E eu tive a sorte de encontrar o ArchiCAD, eu nunca tinha ouvido falar dele. E aí eu fui pesquisar sobre a Graphisoft, fui vendo que era uma empresa renomada, uma empresa que estava há mais de 30 anos no mercado. E eu fui começando a me interessar pelo programa, pelo ArchiCAD. Foi quando eu comecei a buscar mais sobre ArchiCAD Brasil e encontrei o Lucas Bacelar com o curso BIM para Arquitetos. E desde então minha produção vem aumentando gradativamente. O tempo de projetar é diferente, né, do que no AutoCAD. Eu já tinha tentado mudar para uma plataforma BIM, né, que funciona muito aqui no Brasil, só que eu sempre achei a apresentação dessa plataforma muito pobre, muito básica. No ArchiCAD não, eu consigo fazer uma apresentação técnica da mesma forma como eu apresentaria meu projeto no AutoCAD. E com isso eu ganhei tempo, tanto que no escritório onde eu estou trabalhando hoje, nós estamos entregando, na segunda-feira agora, a gente vai entregar 8 escolas para a Prefeitura de Manaus. Então a gente fez 8 escolas na plataforma BIM. Então a produtividade é muito rápida. Se nós fôssemos fazer 8 escolas no AutoCAD para entregar em um mês, nós não íamos conseguir, né? Então a produtividade ela é bem maior, né? Tempo é dinheiro, né? E com o ArchiCAD a gente economiza bastante tempo em relação a isso. E eu não sei se você sabe o que é BIM, mas BIM é a sigla em inglês para Modelagem da Informação da Construção. De maneira prática, funciona como um conceito de edifício virtual, onde a partir de um modelo BIM central, em 3D, você pode gerar de maneira automatizada e integrada toda a documentação do projeto, com plantas, cortes, fachadas, tabelas de quantitativos e muito mais. Podendo ainda avançar o modelo para outras áreas, além do projeto, como planejamento de obra, estimativa de custos, eficiência energética e manutenção. Esse modelo 3D, gerado pelo software BIM, é projetado diretamente, em vez de ser gerado a partir de múltiplas vistas 2D. Com ele, você não precisa esperar até ter um conjunto de plantas e vistas 2D para então ser importado para outros softwares de modelagem, a fim de testar as suas decisões de projeto. Mas com o BIM, cada traço em planta, cada ajuste em elevação é repercutido automaticamente de maneira simultânea no 3D e em todas as vistas correspondentes. Isso porque você não desenha linhas e achuras para representar as paredes, por exemplo, mas insere objetos ou elementos como paredes, lajes, coberturas, portas e janelas. Além disso, todos esses elementos e objetos que compõem o modelo são inteligentes e podem ser associados com atributos e regras paramétricas. Por exemplo, se inserirmos uma porta de 80 cm em uma parede de 15 cm de espessura, automaticamente o vão necessário para sua correta instalação será criado, sem precisar dar comandos de trim em planta ou extrusões na parede em 3D. E caso você mude de ideia em um outro momento e queira que as paredes tenham 25 centímetros e não mais 15, os batentes da porta já serão ajustados. E não somente isso, mas também todas as cotas, área dos ambientes e demais elementos que estiverem associados àquela parede se ajustarão automaticamente, reduzindo assim o tempo gasto com alterações. Com o BIM, você pode gerar um corte complexo com apenas alguns cliques,
E o melhor, sempre que o modelo sofrer alguma alteração, seja em planta ou em 3D, todas as outras vistas são ajustadas simultaneamente. Isso te proporciona não só rapidez, mas segurança na hora de documentar e entregar os seus projetos, com informações e desenhos muito mais íntegros. E é claro que esse resultado não vem apenas por aprender a utilizar um software BIM qualquer, mas por meio de uma metodologia e um fluxo de trabalho adequado que te permite utilizar a ferramenta BIM com agilidade desde a concepção da ideia até o projeto executivo. Agora, antes de eu te contar com mais detalhes como realmente funciona essa metodologia que te permite ir do zero até o projeto executivo e aumentar a produtividade com liberdade projetual, eu preciso te falar como eu cheguei a esse resultado. Eu entrei na faculdade em 2008, com 16 para 17 anos, e me apaixonei por arquitetura. Eu só queria me tornar o melhor profissional que eu pudesse ser, e eu sabia que para isso só a faculdade não seria suficiente. Precisava de uma experiência real em um escritório de arquitetura, que trabalhasse com projetos, que é o que eu queria fazer. Acontece que quando eu entrei na faculdade, eu não conhecia nenhum software de projeto, e não fazia nem ideia do que era BIM. Na verdade, na faculdade, as primeiras matérias de desenho arquitetônico que eu peguei foram na prancheta. E as disciplinas de desenho assistido por computador só seriam ministradas cerca de 1 ano ou 2 depois de entrar na faculdade. Como eu queria estagiar o mais cedo possível, eu me antecipei e o primeiro curso que eu fiz foi um curso de AutoCAD. Olha, eu não sou uma pessoa que detesta o CAD, nem nunca tive problemas com ele. Na verdade, trabalhei um bom tempo da minha vida com esse programa. Mas eu me lembro muito bem que quando eu olhei para aquela tela preta cheia de linhas coloridas pela primeira vez, há uns 12 anos atrás, eu pensei, como alguém consegue fazer arquitetura nisso aqui? Não fazia sentido para mim, parecia já naquela época algo extremamente ultrapassado. Mas enfim, eu não conhecia nada melhor também. Depois disso, eu aproveitei as férias de um dos semestres e também aprendi o SketchUp, dessa vez por meio de videoaulas. Aí sim, ele já fazia muito mais sentido para mim. Trabalhar em 3D e ver o resultado do trabalho evoluindo ali na minha frente. Logo ganhei domínio do software e consegui explorar minha criatividade no programa com muita liberdade. Valeu a pena o esforço de ter aprendido aqueles programas antecipando a faculdade, porque isso me ajudou a conseguir o meu primeiro estágio. E quando chegaram as disciplinas de CAD e SketchUp na faculdade, eu já dominava o programa e podia ajudar outras pessoas. Foi muito bom poder unir a experiência prática de um escritório de arquitetura juntamente com a faculdade, desde cedo. Isso me possibilitou passar por vários escritórios e adquirir experiências diferentes. Pude ver desde interiores até intervenção urbanística. Aprendi muito sobre projeto de arquitetura conceitual, trabalhando em um escritório que era colaborador do arquiteto Oscar Niemeyer, em Brasília. Tive experiência em projetos de grande porte, como uma das sedes para o Banco Central, em um dos últimos escritórios que passei. Ali, como era desenvolvido não apenas a arquitetura, mas também todos os projetos complementares, a gente fazia a compatibilização com a estrutura e instalações. Então pude ver na prática como é trabalhoso desenvolver um projeto bem detalhado e realizar a compatibilização com a checagem de interferências da maneira convencional, através de plataformas 2D para os detalhamentos técnicos como o AutoCAD e uma ferramenta 3D como o SketchUp ou 3D Max para realizar os estudos volumétricos e perspectivas renderizadas ou não. E parecia que tudo que eu precisava para me tornar um bom profissional, um bom arquiteto já estava acontecendo, mas de uma coisa não dava para fugir. Levava muito tempo para desenvolver um projeto bem detalhado naquele fluxo de trabalho tradicional. O volume de material necessário para entregar tanto para a faculdade como no estágio e tudo sendo desenvolvido de maneira tão manual acabava gastando muito tempo. Eu perdi até as contas de quantas noites eu passei sem dormir terminando um projeto que era para entregar no dia seguinte. Eu via que estava perdendo muito tempo com o retrabalho, ao passar de uma plataforma para outra, indo e voltando do CAD para o SketchUp e praticamente tudo sendo feito de novo nos 2 programas, sem falar nas revisões. Sabe quando você já está com o projeto praticamente pronto, todo detalhado, com várias plantas de todos os tipos, cortes, ampliações, detalhamento de banheiros com elevações interiores, detalhes de bancada e tudo mais que é necessário em um projeto executivo. E aí, por algum motivo, seja o cliente ou seja por um problema de compatibilização, você precisa fazer alguma modificação, como adequar um pilar, mover uma parede, sem muito exagero. Dá vontade de morrer, na verdade. Lá vai a gente tendo que abrir desenho por desenho, prancha por prancha e um a um ir modificando. Hoje eu sei o quanto eu perdia tempo precioso fazendo aquilo. E o pior é que depois de tantas modificações não era difícil ter desenhos inconsistentes, cortes incompatíveis com as plantas, informações de tabelas e carimbos de pranchas com erros, áreas calculadas de maneira equivocada, sem prever as modificações.
Às vezes, tendo que reimprimir um projeto inteiro por causa de uma contagem errada de pranchas ou um título equivocado no carimbo. Coisas simples, mas que por serem manuais eram passíveis de erro. Não era de se estranhar que a maior parte do tempo eu exercia um trabalho maçante e pouco prazeroso. Pior ainda era quando o problema ultrapassava o ambiente do escritório. Devido à dificuldade de se compatibilizar um projeto manualmente em 2D, no método tradicional, não era raro acontecer erros de compatibilização que acarretavam problemas nas obras, gerando custos extras. Às vezes, tinha que parar a obra e ir lá para ver como resolver os pepinos que apareciam. E nesse contexto, ao mesmo tempo apaixonado pela profissão, ganhando experiência com o estágio, mas incomodado pelos ossos do ofício, tive meu primeiro contato consciente com a plataforma BIM, através de uma palestra de Revit na faculdade, onde ao final da apresentação foi oferecido um curso completo, e eu não pensei duas vezes e fiz logo a minha inscrição. Fiquei fascinado com a abordagem BIM. Parecia que aquele software ia resolver todos os meus problemas. Porém, mesmo após ter realizado o curso e já estar desenvolvendo alguns projetos nele, surgiram outros dois grandes desafios que você, como arquiteto que está tentando migrar para o BIM, pode estar passando também. O primeiro grande desafio foi o bloqueio projetual. Eu particularmente achei o software um pouco engessado, muito prático para elaborar projetos executivos, quantitativos precisos, mas não para desenvolver um estudo do zero. E para mim, a prioridade era ter um software que me servisse como uma verdadeira ferramenta de projeto, onde eu pudesse visualizar e editar em 3D de maneira rápida e flexível, assim como já fazia no SketchUp. Além disso, até mesmo nas horas finais de desenvolvimento do projeto, no projeto executivo, enfrentava outro e segundo grande desafio: a falta de um template pré-configurado. Não tinha tempo nem recursos suficientes para investir em um bom template, o que me impedia de concluir um projeto executivo no Revit dentro do nível de detalhe e nos padrões que eu estava acostumado a fazer. Por isso, acabava tendo que exportar tudo novamente para o AutoCAD e finalizar por lá. Por conta desses dois desafios que num primeiro momento não foram superados, eu acabei deixando o BIM de lado e pensei que isso não fosse para mim. E naquele momento, decidi assumir o prejuízo de continuar perdendo tempo, noites sem dormir, para entregar um projeto no padrão que eu queria, utilizando o método tradicional. Foi só então, depois de formado, quando fui convidado pela primeira vez a participar como avaliador de uma banca final de graduação, que voltei a pensar no assunto, porque ali pude ver que aquele mesmo problema que eu tinha enfrentado com o BIM ainda estava acontecendo com outros estudantes e graduandos em arquitetura. Isso porque a maioria dos trabalhos que eram feitos no Revit tinha uma limitação projetual muito grande ou, no mínimo, uma má representação gráfica dos desenhos, o que acabava sendo muito criticado pelos professores. Lembro bem de ter ouvido um dos professores falar que o BIM era só para grandes construtoras, ou nas palavras dele, que foi feito para quem cospe projetos, ou seja, que fazem sempre a mesma coisa, sem fugir do padrão. Quando eu vi aquilo, tive um insight, porque, apesar de não ter tido sucesso com o BIM na primeira vez, eu sabia que aquilo era o futuro e, na verdade, já estava presente nos melhores escritórios do Brasil e do mundo. E sabia que o problema com o BIM não estava no sistema, mas na maneira de usar. Desde esse momento, me propus a estudar uma maneira de como utilizar o BIM para arquitetos, proporcionando o aumento da produtividade sem perder a qualidade técnica nem inibir a criatividade. Foi aí que finalmente conheci o ArchiCAD, assistindo alguns vídeos promocionais da Graphisoft, onde ele prometia resolver todos aqueles problemas que eu tinha enfrentado anteriormente com o Revit. Além disso, ao meu ver, o ArchiCAD possui uma interface muito mais intuitiva e amigável e uma grande interação com o 3D, como no SketchUp, porém com a qualidade, sofisticação e poder do BIM. E o que eu não tinha conseguido com o Revit em 3 anos na faculdade, após apenas um mês de estudo intensivo do ArchiCAD, já me sentia seguro para desenvolver o meu primeiro projeto em BIM do começo ao fim, 100% no ArchiCAD, que inclusive foi um projeto de interiores, uma reforma de um apartamento, todo detalhado. E depois desse primeiro projeto, o meu fluxo de trabalho mudou de uma vez por todas e passei a utilizar somente o ArchiCAD para todos os meus projetos, tanto os de arquitetura como os de interiores, eliminando o retrabalho e aumentando a produtividade, isso sem perder a qualidade e a liberdade no projetar. E de quebra, me apaixonei tanto pelo programa e pela sua forma de trabalhar que hoje a maior parte do meu tempo é um trabalho prazeroso, totalmente o contrário daquelas longas horas de detalhamento no CAD, muitas vezes repetitivas e maçantes. E agora eu posso me dedicar ao que eu mais gosto de fazer, que é projetar, enquanto que o trabalho maçante e pouco prazeroso é feito de maneira automatizada pelo programa.
E agora, eu quero dividir isso com você também, porque eu acredito que quanto mais pessoas despertam para a tecnologia BIM e conhecem o ArchiCAD, isso melhora o nosso mercado, facilita o trabalho em equipe e aumentam-se as oportunidades de parcerias. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar quais foram os 5 principais fatores que me ajudaram a migrar para o BIM com sucesso por meio do ArchiCAD. E o primeiro fator é o BIM para arquitetos. Um slogan do ArchiCAD que me chamou bastante atenção quando eu o descobri foi "Feito por arquitetos para arquitetos". E ao entrar em contato com o programa, pude comprovar que isso não se tratava apenas de merchandising. Realmente existe um foco do ArchiCAD na arquitetura, design e criatividade que faz com que o fluxo de projetos e as ferramentas de colaboração sirvam às necessidades dos arquitetos desde os primeiros estudos e ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Hoje, com mais de 30 anos de existência, o ArchiCAD foi o primeiro software a trabalhar com a tecnologia BIM sob o conceito de edifício virtual. E desde as suas primeiras versões foi desenvolvido por arquitetos para arquitetos. Sem dúvida, é a ferramenta BIM mais intuitiva do mercado. A grande interação com o 3D que o ArchiCAD tem nos proporciona criar ou alterar os elementos construtivos em um ambiente natural e nativo, usando a geometria 3D durante todo o processo de criação. O segundo fator é que o ArchiCAD é local. Ele oferece muito mais do que uma simples tradução do software. A versão brasileira, por exemplo, já vem com conteúdo e normas locais, como biblioteca localizada, unidades de medida e normas arquitetônicas, que fazem do ArchiCAD uma ferramenta pronta para o seu uso no nosso mercado. Você não vai precisar comprar templates caros, nem baixar padronizações que não funcionam. Tudo que você precisa para começar a trabalhar com o ArchiCAD já vem com ele na sua versão original para o Brasil. O terceiro fator, para mim, é o mais especial e foi um dos maiores responsáveis por minha escolha pelo ArchiCAD. Eu estou falando da sua biblioteca de objetos integrada. O ArchiCAD vem com uma extensa biblioteca própria, com vários tipos de portas, janelas, mobiliários, equipamentos e layouts completos, que são altamente parametrizáveis, o que significa que você pode alterá-los de maneira a se adequar às suas necessidades. Com o ArchiCAD, você não vai precisar ficar comprando essas bibliotecas de famílias que nunca atendem 100%, mas você mesmo, sem ser nenhum usuário avançado, vai conseguir editar objetos de maneira fácil e intuitiva, editando e salvando suas portas, janelas e outros objetos como favoritos para serem utilizados em outros projetos. Além da biblioteca integrada ao programa, existem vários sites para download de objetos BIM para ArchiCAD, e você ainda tem à sua disposição o 3D Warehouse, a maior biblioteca 3D online que existe, e poderá baixar gratuitamente componentes do SketchUp e utilizá-los em seus modelos do ArchiCAD, com um simples comando de arrastar e soltar. E esses 3 fatores que eu mencionei, com certeza já seriam suficientes para você migrar para o ArchiCAD e poder começar a sua transição para o BIM. Porém, nós não trabalhamos sozinhos, não é mesmo? Existe toda uma equipe de colaboração com profissionais de arquitetura, engenharia e construção que já trabalham em seus softwares de preferência, sejam eles BIM ou não, e dificilmente iriam migrar junto com você, mas na verdade nem precisam. Como fundador da abordagem Open BIM para projeto colaborativo, o ArchiCAD possui uma interoperabilidade incrível. Você pode continuar recebendo e enviando arquivos de projetos para os seus colaboradores. O ArchiCAD, por exemplo, importa e exporta PDFs, DWF, DWG, que são os arquivos vindos do AutoCAD, SketchUp, Revit e vários outros softwares BIM por meio do formato IFC, o que torna completamente viável a sua transição para o BIM, independentemente dos seus colaboradores. Isso permite que você possa desenvolver os seus projetos de arquitetura no ArchiCAD e possa compatibilizar o seu modelo com os demais projetos complementares, sejam eles vindo de uma base DWG, caso seus colaboradores não trabalhem em BIM, ou um modelo estrutural calculado e gerado por um software BIM específico para isso. E o melhor, dentro do próprio ArchiCAD você tem ferramentas para checagem de interferências entre os modelos BIM, que acusa de maneira automatizada quando há colisões entre elementos da arquitetura e a estrutura, por exemplo. E esse é um dos fatores que começam a ir além do ganho de produtividade, mas conferem mais qualidade aos seus projetos. E o quinto fator que me permitiu migrar para o ArchiCAD com sucesso é a sua flexibilidade. No ArchiCAD não existe apenas uma única maneira de fazer as coisas, então ele se adequa ao seu nível de maturidade com o programa. E à medida que você vai evoluindo, começa a desenvolver seus modelos com cada vez mais maestria. As ferramentas do ArchiCAD não estão limitadas somente ao seu uso principal. Você pode modelar os elementos de arquitetura utilizando qualquer uma das ferramentas. Por exemplo, criar bancadas e marcenaria com as ferramentas de parede e laje,
utilizar a ferramenta cobertura para criar rampas e a ferramenta parede cortina para criar painéis de cobogó personalizados ou lajes nervuradas. E não se preocupe, isso não deixa o modelo bagunçado. Basta você classificar depois os elementos como desejar. Por exemplo, podemos modelar uma laje de gesso com 2 cm de espessura e classificá-la como forro. E nos quantitativos de laje serão contabilizados de fato somente as lajes, enquanto que no forro somente o forro. Isso te dá liberdade para projetar e não trava o seu processo de criação. E quando surge, por exemplo, uma esquadria totalmente nova que você não consegue criar utilizando os objetos paramétricos do ArchiCAD, você pode modelar com ferramentas livres e depois basta salvar como porta ou janela nos seus projetos. E para que você possa utilizar uma ferramenta BIM com agilidade durante todo o fluxo de trabalho, desde a concepção ao projeto executivo, essa ferramenta precisa te dar flexibilidade. E é por isso que esse é o último, porém não menos importante, dos principais fatores do ArchiCAD que me possibilitaram migrar para o BIM, dessa vez com sucesso. E olha, o nosso tempo aqui já está acabando, eu vou precisar finalizar. Até aqui eu te mostrei o que é e por que a tecnologia BIM é muito superior ao sistema tradicional CAD e também quais são os 5 principais fatores que fazem com que o ArchiCAD seja mais eficiente nesse processo de transição para uma nova plataforma em busca de melhores resultados. Mas no próximo vídeo eu vou te mostrar quais são os 3 pilares que sustentam o desenvolvimento de projetos no ArchiCAD, além de dar dicas práticas da sua utilização. E você verá que é possível começar agora mesmo a sua transição para o BIM, seja você estudante, projetista ou arquiteto formado, independente se você trabalha com arquitetura ou design de interiores ou esteja buscando uma boa ferramenta para desenvolver o seu TCC. Mas enquanto isso, eu quero te pedir 2 coisas. A primeira é que você deixe um comentário aqui embaixo. Me diz o que você está achando dessa série, qual é a sua dúvida. Essa área de comentários aqui embaixo é o nosso espaço para podermos conversar e trocar ideias. E assim a gente forma uma comunidade de pessoas que querem passar para um próximo nível, desenvolvendo projetos em BIM por meio do ArchiCAD. Eu vou ler cada comentário e vou fazer o possível para responder todos eles. A segunda coisa que eu quero te pedir é para você assinar o meu canal do YouTube. Lá você vai encontrar várias dicas e tutoriais sobre o ArchiCAD. E também aproveite para abrir o seu Instagram e postar um stories com a hashtag Semana BIMArch para mostrar aí para os seus seguidores que você está aprendendo com a Semana BIM para arquitetos e investindo na sua profissão. Só não esqueça de fazer a hashtag e me marcar também. O meu Instagram é bacelar.lucas. E a gente se vê na próxima aula.